Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, sou especialista em investimentos. Meu Instagram é @escolha investir sempre, segue lá. E hoje estamos em mais um episódio com o nosso querido doutor Arthur Starling para falar sobre planejamento sucessório e patrimonial. Arthur, muito obrigado pela tua presença, cara. Mais um dia aí conversando com a gente. E hoje eu queria, antes de já te passar para tuas palavras iniciais, falar um pouquinho sobre situações de divisão de patrimônio, né? Divisão, seja um patrimônio em investimentos ou de qualquer outra forma. Como é que são as situações onde pode ocorrer a divisão patrimonial? Então, seja bem-vindo. Valeu, Gabriel. Obrigado aí pelo convite, né? Mais um programa entre nós. É sempre muito legal poder falar com a sua audiência sobre temas tão importantes, tão atuais, né? Que às vezes são esquecidos e mas que devem ser lembrados porque tem grande impacto na vida prática. Eu, como advogado, vejo o drama dos clientes quando chegam para mim sem um prévio planejamento nestas situações de divisão de patrimônio, especialmente que a gente pode falar de separação, divórcio, né? E também no falecimento, na ausência de algum ente, que aí causa alguns problemas também, muitas vezes de falta de liquidez, de capacidade de pagar os custos para a transmissão. O tema é complexo, tem bastante alcance e a gente tem que ter muito cuidado com cada tipo de investimento. Aí você vai entender mais do que eu. E, especialmente, antes disso, planejar, organizar. É por isso que eu falo, vocês já viram em outras entrevistas, o planejamento patrimonial e sucessório começa quando você vai casar. A escolha do regime de bens muda tudo e um bom pacto antinupcial para criar as regras que vão facilitar os entendimentos nesses momentos que a gente não quer que aconteça quando vai casar, mas que deve se preparar para ele. É interessante, né? Eu já ouvi de uma advogada, né, uma amiga, falando assim, que o contrato de casamento é um documento que a gente assina em tempo de paz para valer em tempo de guerra, né? É quase como um seguro. Já parou para pensar que a gente faz um seguro de vida sem querer usar? A gente não quer que usar um seguro de vida, mas uma família responsável, alguém que realmente esteja preocupado, tem a família como o seu maior pilar e o mais importante para si, faz muito sentido ter um plano de saúde e um seguro de vida para que a família não tenha grandes problemas naquele pior momento, que pode ser na sua ausência ou talvez não seja a sua ausência, mas na sua incapacidade de trazer renda para casa. E aí você deixa todo mundo protegido. Deixa eu te perguntar um pouquinho sobre categorias, assim, só para ter uma noção macro, né? Vamos distanciar um pouco e olhar. Então, divisão patrimonial, eu posso ter litigiosa e amigável, ou tem mais alguma outra opção? Não, você basicamente vai ter a consensual ou a litigiosa. A Ah, consensual pode ser feito tanto em juízo quanto fora do juízo, no cartório. O que vai torná-la consensual é consenso, que as partes não queiram brigar, já tenham decidido, seja a divisão igual direitinho, seja uma divisão desigual entre as partes, com as consequências tributárias que incidem nestes casos. Mas o que importa é, se há litígio, a gente vai necessariamente para o judiciário. Se há consenso, mas há incapaz ou menor de idade, a gente também vai para o judiciário, porque o Ministério Público necessariamente tem que opinar, tem que analisar e ver se os interesses do menor estão sendo resguardados. Que geralmente vai envolver também, além da partilha de bens, mas guarda, pensão alimentícia, esse tipo de coisa. Então, para ter atendido os interesses desse menor, vai ter que ir para o judiciário para buscar a manifestação do Ministério Público. E naqueles casos em que não tem, aí a gente pode ir tranquilo para o extrajudicial e realizar a partilha, a divisão de bens por lá. e aí, por exemplo, no caso de uma doação, né, que um pai, por exemplo, queira fazer a divisão dos bens em vida para os seus dependentes. Daí, se algum filho discordar, isso pode ir para a justiça? Como é que funciona nesses casos? Sim, esse aí é um grande problema, né, quando a gente vai pensar em planejamento sucessório, porque a doação é um dos instrumentos muito valiosos que a gente utiliza para antecipar já em vida a transmissão desses bens, especialmente quando a estrutura familiar e patrimonial nos indica que este vai ser um caminho mais simples, mais rápido e eficaz do que, às vezes, construir estruturas mais complexas. E por que, que a doação pode criar problemas? Primeiro que, quando você doa bens, você está, na verdade, por espécie da previsão legal, antecipando herança. Então, veja,
Ao realizar esse movimento, você envolve não só o direito daquele filho, mas também de outros. E como é um ato gratuito, em que não há onerosidade, não está recebendo a pecúnia em troca do bem, acende um alerta do legislador que diz, opa, a gente precisa saber se isso aí realmente não está ferindo direito dos outros. E, naturalmente, os outros filhos podem ficar com a orelhinha em pé e pensar, opa, não gostei dessa divisão, está aí deixando menos patrimônio para o meu pai, e lá na frente a gente vai vai ser burlado nossos direitos. Então, sempre é uma questão de alerta. Por isso que, apesar de ser uma solução simples, entre aspas, e fácil a doação, e geralmente as pessoas vão no cartório e fazem sem orientação do advogado, eu não recomendo. Existem implicações sucessórias que vão tornar o inventário muito complexo e litigioso por conta disso, assim como existem disputas aí, valores que a gente tem que equalizar para ter certeza que não haverá essa disputa, que não vai causar esse problema, a não ser que você não queira uma coisa pacífica, queira só realmente burlar direitos. Aí faz de qualquer jeito, mas não é o caso, né? Quem nos segue aqui não é essa orientação que a gente dá, buscar sempre a orientação do especialista para estruturar uma coisa que faça sentido e não crie esses problemas. E mais do que isso, não só problemas futuros, mas problemas para você. Se você doa o bem de qualquer jeito, sem nenhum grande ressalva, você acaba podendo se prejudicar por ausência de algumas gatilhos de segurança que você pode fazer em seu favor, como reservar o usufruto, garantir direitos políticos, por exemplo, se você vai doar cotas das suas empresas, mas quer manter o controle, enfim, várias situaçõezinhas que merecem cuidado e só mesmo o especialista vai saber te orientar. Show. E aí, então, vamos pegar o macro, né? Então, tem as hipóteses. Eu posso ter um divórcio, uma separação, e aí isso ocasionar a divisão de bens, e eu também posso ter, então, esse instituto da doação, né? Onde a gente, de livre e espontânea vontade, faz uma doação ou antecipa uma herança, enfim. Mas aí, assim, quais são, vamos dizer assim, só pegar umas exceções, né? No caso da doação, o que que não pode ser objeto de doação? Por exemplo, eu posso fazer uma doação para um desconhecido, né? Ah, eu quero doar um patrimônio para um desconhecido. Tipo, eu tenho essa discricionariedade? Legal, Gabriel. Você pode doar basicamente o que você quiser. Se está no seu patrimônio, você pode doar. O que você não pode fazer é doar mais do seu patrimônio do que a lei lhe autoriza. E o que eu quero dizer com isso? Se você tem herdeiros necessários, que são os descendentes, filhos, netos e etc., ascendentes, pais, avós, etc., ou cônjuge, companheiro, você necessariamente tem que reservar 50% do seu patrimônio, a famosa legítima, para que estes bens sejam transmitidos como herança para os seus herdeiros. Então, você tem aí um limite de 50% do seu patrimônio que você não pode doar se houver herdeiros necessários, tá? Além disso, você pode sim doar para outras pessoas, terceiros, desde que você não fira esse limite, tá? E aí você vai me perguntar, mas Gabriel, ou Arthur, como é que eu faço então para doar todo o patrimônio para todos os meus filhos se eu tenho que respeitar a legítima? Aí você pode fazer a doação para todos, respeitando que cada um esteja recebendo metade, pelo menos metade do patrimônio, garantindo respeito a essa legítima. Então, mais ou menos seria essa a estrutura, algumas observâncias. Mas, além disso, temos aí, se a pessoa é casada ainda, temos que respeitar a meação também. Então, assim, há uma série de complicações, de pequenos detalhes que a gente deve estar sempre atento. Entendi. Aí, por exemplo, eu já tive casos aqui de clientes que tinham uma previdência, né, a previdência no nome de um dos dois, mas que eles constituíram, né, após a união e eles tinham comunhão parcial. Então, nesse caso, teria que ser divisível, né? Eles teriam que, se eles tivessem, né, fosse o único patrimônio que eles tivessem, teria que ser feito um resgate, enfim. Como é que funciona isso? Você tem algum caso prático para comentar? Tem, Gabriel, isso é bem legal. A gente até conversou sobre isso, acho que foi na última ou no outra entrevista, sobre a Previdência e os pequenos problemas que ele tem. Por quê? Revisando agora. Quando você vai contratar uma Previdência, o aspecto geral que lhe é vendido, como regra, não tem todos, é que ele, como um seguro de vida, vamos dizer, né? Não vai entrar em inventário, não partilha, tem uma série de benefícios, que na prática não acontece, tanto por uma questão da doutrina, que já vem flexibilizando, quanto na jurisprudência, que também
flexibiliza para garantir a partilha de bens sempre que o regime de bens assim dispuser, tá? Na separação. Especialmente se há a vida comum, nesse caso, né, na comunhão parcial, que você fizer aportes nessa previdência durante o casamento, vai ter que ser partilhado. Então, na prática, vocês vão ver, levantar dados, casamos no dia tal, constituímos a previdência no dia tal, juntou neste período X, encerramos nossa vida no dia Y, ver quanto tem naquilo e vamos partilhar de acordo com o regime de bens. Se for na comunhão parcial, 50% para cada um, não importando que foi só você que fez os aportes mensais, como o regime de bens é da comunhão parcial, pressupõe-se que tudo que for adquirido onerosamente durante a constância do casamento pertence de forma igual aos dois. Daí a importância de se atentar ao regime de bens do casamento lá atrás, antes de casar, e realizar um pacto antinupcial, deixando já definida as regras que vão regir a vida patrimonial do casal durante a união e também na ruptura. Isso é um detalhe que eu confesso que, embora eu seja head de previdência, eu não tenho detalhes assim. Tipo, na prática, será que é necessário que se estando em nome de um dos dois, que seja efetivado o resgate da previdência para poder dividir? Ou seria possível, por exemplo, dividir o investimento e mandar para uma conta de investimento do outro cônjuge? Aí eu não sei te responder especificamente na prática esse meandro, o Gabriel. Eu sei que, no final das contas, metade pertence a cada um, tá? Eu acho que, vamos pensar aqui junto, não faz tanto sentido a gente ter que resgatar e pagar imposto quando, na verdade, a gente vai mudar a propriedade. Assim como existem, e agora raciocinando em cima, existem julgados que indicam que investimentos, quando você vai herdar, mas na verdade existe uma meação, a pessoa falece, e o outro cônjuge tem a meação, não é para o banco resgatar, cobrar imposto e depois transferir. Opa, a transferência, porque é direito próprio do casamento, aquela parte já pertence ao outro, de modo que não incidiria, o imposto ele não deveria incidir, tá? Mas, para trazer segurança aqui para os seus ouvintes, vou dar uma pesquisada nisso, conversar com algumas pessoas para trazer essa informação melhor, direitinho. No próximo programa a gente abre, olha, lembra aquele caso? Vamos explicar aqui direitinho como é que funciona, para não deixar ninguém na dúvida. Perfeito. E eu, do meu lado também, vou ver aqui internamente no operacional como é que seria nesses casos. São casos mais excepcionais, mas que acontecem, né? Então, eu vou dar uma olhada ali com o pessoal, com o time do nosso suporte, para trazer essa resposta para vocês, pessoal. Bom, então tá. Então, beleza, eu posso me separar e aí vamos fazer a divisão patrimonial. Pode ser consensual, pode ser litigiosa. Eu posso doar para herdeiros ou terceiros, né? Respeitando a questão da legítima. E se eu fizer alguma peripécia, né, pode haver litígio, né, em relação a alguém que esteja se sentindo com direito prejudicado. Então, via de regra, como é que seria uma boa forma de planejar uma divisão patrimonial, que você diz, você pensa? Primeiro passo, a gente vai ter que analisar o regime de bens de casamento. É casado ou não é? Ou convive em união estável ou não? Muitas vezes as pessoas convivem em união estável, mas não formalizam. Mesmo assim, temos que nos antecipar. Olha, aqui pode haver um questionamento para dizer que há uma união estável. Por que não já formalizar isso e deixar meio que estabelecidas as regras? E a partir daí, beleza, qual é o regime de bens? O regime de bens é a separação total. Separação total de bens, cada um tem o seu próprio patrimônio, não divide. Então a gente facilita aquilo que está no seu nome, não será partilhado, temos uma certa segurança aí. Agora não, o regime de bens é a comunhão parcial de bens. Tudo que for construído onerosamente na constância do patrimônio deve ser partilhado. Então, ok, a gente já sabe que uma parte desse valor, se durante a vida conjugal chegar ao fim ainda em vida, terá que ser partilhado. Como você se organiza para essa partilha? Ou você tem outros rendimentos equivalentes àqueles para transferir no lugar e dizendo, olha, beleza, você tem direito a metade do VGBL aqui, que vale, vamos dizer, essa metade são R$ 500.000, mas eu não quero ter que resgatar. A gente vai conferir as informações aqui mais para frente, vamos trazer no outro episódio. Mas não quero aqui para ter perdas tributárias, etc. Então, vou fazer o seguinte, eu vou te compensar com este outro bem, com este outro dinheiro, dos R$ 500.000, para que eu fique com isso aqui inteiro em meu nome. E aí muito provavelmente vai ser aceito, porque é dinheiro, dinheiro por dinheiro, não vai ter problema, tá? Então, a gente
Se vocês resolvem realizar o aporte na Previdência em si, é algo que a gente não pode se planejar para dizer, lá na frente eu não vou resgatar, eu vou fazer isso. Vai ser no caso a caso mesmo, quando o problema vier a existir. Talvez faça sentido os dois terem previdência, com aportes iguais, as mesmas previdências. A tendência é que lá na frente, se há uma separação, tem valores iguais nas duas, cada um fica com a sua. Já pode ser aqui uma solução. Muito bem bolado, excelente ideia, né? Realmente. E em relação à parte de sucessão mesmo, né? Então, quando você tem uma geração, né? Troca de gerações, a melhor forma de planejar seria o quê? O testamento? Como que seria o ideal? Com a Previdência, né, a gente pode estabelecer os beneficiários. Então, você já pode colocar lá na apólice, você bem tecnicamente não é uma apólice, acredito que sim, escolhendo os beneficiários, mas também deve-se prever isso em testamento, deixando as suas últimas vontades. Porque pode acontecer de quando você falecer, o beneficiário não existir mais, seja porque você não estava mais casado, seja porque a pessoa faleceu, enfim, deixe orientações no seu testamento. Quanto mais segurança, melhor. Então, um planejamento sucessório não é porque você fez uma previdência que você está absolutamente seguro. Não é porque você fez um testamento que você está absolutamente seguro. Os instrumentos têm que se comunicar de modo a fazer sentido entre eles. Ainda mais considerando, no caso das previdências, que há toda a discussão ainda a ser resolvida pelos tribunais superiores acerca da partilha, o que acontece quando falece. Tem que partilhar? Não tem? Vai direto para os beneficiários, independente da regra legal. Temos ainda uma certa insegurança, então muita cautela e cuidado quando a gente for tratar disso é importante. E aí, neste caso, vai fazer muito sentido trabalhar também dentro de um testamento para que, se no final das contas a sua ideia é uma divisão desigual, deixe isso estabelecido no testamento, que vai dizer o que você estava pensando, como você queria que fosse dividido, para que seja buscada e respeitada a sua vontade lá no falecimento. Show de bola. O tempo voa, né, bicho? Quando a gente fala de coisas legais, passa rápido. Deixa eu, então, só para a gente ir encerrando, cara, te fazer a última pergunta. Tendo o testamento, ele pode ser tudo resolvido direto no cartório ou ainda precisa ir para o judiciário? Legal. Se a gente ler a lei, expressamente prevê que, quando há testamento, o inventário deve ser necessariamente na via judicial. Posto isso, eu digo, não é bem assim. Não porque eu, Arthur Starling, estou dizendo, mas porque a jurisprudência já nos diz que, mesmo havendo testamento, mas ele sendo considerado, ele deve ser aberto no judiciário e sendo considerado válido, você pode pedir autorização para o juiz, beleza, está tudo ok no testamento, me dê autorização para ir no cartório fazer isso de uma forma mais rápida. E isso é aceito, tá? Amplamente aceito. O judiciário concede essa autorização. É bom que desafoga o cartório, desafoga o judiciário e traz uma agilidade para os clientes, buscando aí a via extrajudicial para resolver o inventário. Então, a regra é que a lei diz que não pode o extrajudicial, mas na prática, sim, você pode, por uma construção jurisprudencial que permite isso. Muito legal. Poxa, muito obrigado, Arthur, né? Estamos chegando ao final aqui do nosso programa de hoje, um pouquinho mais curtinho. Então, te agradeço demais. Pessoal, muito obrigado aí pelos feedbacks. Procurem a gente. Quer deixar teu Instagram, Arthur? Vou deixar. Primeiro, muito obrigado, Gabriel, mais uma vez. Obrigado a oportunidade de conversar com o seu público. O meu Instagram é @Arthur_Starling_. Lembrando que o meu Arthur é sem H. Show de bola. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Até a próxima e sigam a gente nas redes. Um abraço. Tchau. Tchau.